O debate econômico, assim como qualquer debate científico, deve conter uma tese livremente posta pelos autores, antíteses ou antiteses que mostrem suas falhas e possíveis pontos de melhoria. E, se a sociedade for sábia o suficiente, decorrerá deste debate uma síntese melhor do que a tese inicial. O livre debate e o livre mercado de ideias são justamente o que possibilitam a vitória das melhores ideias. Falaremos sobre a importância da ciência econômica, sobre inflação, sobre moedas fortes e a necessidade de um governo mínimo. No Brasil, a gente aprendeu, depois de décadas de desastre inflacionário, que a melhor forma é separar a política monetária do Tesouro Nacional, do governo, e manter uma certa independência, uma independência operacional do Banco Central, uma autonomia, para que os políticos não ponham as mãos na máquina de dinheiro, que é o que eles querem fazer. Já que eles não estão conseguindo mais aumentar imposto, a questão da dívida é difícil, eles querem botar a mão na máquina de dinheiro e assim tomar mais, né? Qual é o discurso que eles estão usando, né, para fazer isso impunemente? Eles estão dizendo, ué, o Lula foi eleito. O Lula foi eleito, portanto, a democracia é isso, é quem você vota no executivo. O Lula teve, sei lá, 60 milhões de votos, mas o Congresso Nacional teve mais de 100 milhões de votos. E a gente tem uma Constituição. Então, se você usa a palavra democracia para fazer essa arbitrariedade, você está indo contra o nosso Congresso Nacional, contra a Constituição e na verdade, fazendo um golpe contra o Banco Central. E ele não está fazendo só contra o Banco Central. O Banco dos BRICS tirou o Marcos Trujillo, que tinha mandato até 2025, tirou na marra e botou a Dilma Rousseff, ganhando $500 mil por ano. Não, empreguinho bom. Está fazendo isso com estatais, está fazendo isso com tudo, dizendo, eu ganhei as eleições, então eu posso. Isso é o contrário do que a gente tem no Brasil, que é uma república constitucional. Em primeiro lugar, vale a Constituição, e o que eles estão fazendo não pode. Então, no Brasil, a gente tem um sistema em que tudo que é política fiscal é o Tesouro Nacional, é o governo, se arrecada impostos, toma dívida, paga os programas sociais, isso é o governo, é o Tesouro Nacional. E o Banco Central tem uma independência, né, para tocar um regime de metas de inflação. Ninguém gosta desses juros altos. Claro, os juros estão altos. Por quê? Porque a inflação está alta. A meta da inflação desse ano é 3,25%. A inflação, desde que o Lula foi eleito, saiu de expectativa de 5% para 6%, muito acima da meta. Então, o Banco Central, pela própria regra institucional, Martim, ele tem que manter a Selic, a taxa básica de juros, alta, para que a inflação volte para o centro da meta. É quase impossível você ter regras, seja para estatais, seja para a CVM, seja para o Banco Central, que proteja essas instituições dos políticos. Então, o mundo ideal é a gente ter uma separação total entre o nosso dinheiro e o Estado. Assim como tem que ter uma separação total da religião, que tem que ser privado, no âmbito privado, e o Estado, que não pode ser uma teocracia, isso deveria valer também para o nosso dinheiro. Esse é o mundo ideal. É a única forma de nós nos protegermos da ingerência de políticos que sempre encontram formas de dominar, de aparelhar instituições, sejam quais forem, por interesses de poder, por interesses monetários, de nomear cargos e gastar
que é o que eles querem. Então, pessoal, atentos, é um tema técnico, mas que a gente não pode deixar de prestar atenção e estar alerta, e sempre lembrando em conta que o mundo ideal é a gente definitivamente acabar com essa criação monetária por um governante que só vai nos prejudicar. Obrigado, pessoal. Where are we living? What is our context? Okay, it started in 2020 with COVID-19 in something I call the Great Exaggeration or the Great Overreaction. That's a book of mine published in 2021. I think that the remedy put to cancel the disease was even worse than the disease, okay? It generated the biggest economic crisis since the Great Depression in many countries. Here we have public expenditure, how much it grew in our region. And you see that for the last 20 years, Argentina was the country that increased public expenditure the most. We are number one. We won the World Cup and we won the race of public expenditure, okay? The deficit in Argentina, I mean, our situation went from a 4% to GDP surplus to an 8% deficit, of course, in 2020 because of the quarantines and the pandemic. But not curiously, 2 years before, we were running deficits of 7 or around 6% of GDP for 3 years in a row, and with no pandemic and with no war, just populism and just demagoguery. Our per capita GDP is 10% lower than in 2013. So we are heading for another lost decade in our economy. The pie that every socialist wants to cut and distribute is getting lower and lower. So we are getting, on average, poorer. And this is the growth rate for the last 10 years. I mean, the dark blue ones are the accumulated growth for the last 10 years. Argentina, with the biggest increase in public expenditure of the last 20 years, has the lowest growth rate of the last 10 years. We should talk to Keynesian economists and ask them to calculate the expenditure multiplier. Maybe they become libertarians. I'm sorry to say that Brazil is next to us, so obrigado Lula, obrigado Cristina, obrigado Dilma for all of this. Okay. And this is our wages. Measured in dollars, our wages have become 70% lower in just 5 years. I mean, the crisis is very hard, and people is tired. And when people are tired, this is what happens. I'll pass this. A major change in social and economic policy is preceded by a change in the climate of intellectual opinion, generated by circumstances such as economics. An intellectual wave will spread to the general public, and through that, then it changes political decisions. If you wonder who said this was Milton Friedman, and he was explaining how things can change in the political arena. And I think he was correct, and that thing is happening in Argentina now. Ideas are changing. People are looking for other explanations to our problems. I have a moderately optimistic view for the future because of this political landscape, and also because we're very cheap. The statist and socialist paradigm is coming down, and the political landscape shifted to the right. And that means that economic orthodoxy is coming. Thank God, finally. I'm so happy to tell you that. Are there any risks? I see 2 risks. The first one is that the measurements that will be taken don't give the benefits too fast. And you know that people are anxious. If they don't come too fast, maybe the temptation to go back to interventionism will come back. I will have 30 more seconds. And the second risk, of course, is that if the alliance with these conservative sectors, very traditionalists, is finally done,
then we can gain some economic liberty, which is very important, and is the most important thing in Argentina now, but maybe at the expense of some other liberties which I consider are fundamental for us to thrive as human beings, okay? I hope the costs are lower than the benefits, and thank you very much for listening. Os economistas falam as três funções clássicas da moeda: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Mas a verdade é que nos últimos anos a moeda tem ganhado outras funções por conta da impossibilidade de inovar na moeda, porque a moeda é estatal. Como, por exemplo, moeda para controle social. A gente está vendo isso ganhar cada vez mais força, especialmente com essas ideias de moeda digital de Banco Central, as famosas CBDC, Central Bank Digital Currencies. Mas, além disso, as moedas têm sido usadas como arma geopolítica. E a gente viu isso acontecer no passado, quando estourou a guerra da Ucrânia, depois que a Rússia invadiu o país. Vários países no Ocidente, tentando implementar alguma política para combater a Rússia, tentar inibir o financiamento do esforço bélico, tomaram medidas extraordinárias e sem precedentes de congelar as reservas da Rússia. E eu não estou entrando no mérito se isso está correto ou não, mas sim no mérito de entender o sistema que a gente vive, o sistema monetário que ainda é o atual. Porque até então, até fevereiro do ano passado, o ativo livre de risco, os treasuries americanos, o tesouro, a dívida pública americana, era realmente considerado livre de risco e quem fosse dono titular desses treasuries poderia movimentá-los ou vendê-los, comprá-los como quisesse. Mas ali foi um divisor de águas, onde a moeda americana foi usada como uma arma geopolítica e agora o tesouro americano, a dívida pública do tio Sam, já não é mais um ativo livre de risco. E isso está trazendo repercussões para o mundo inteiro, porque vários países se deram conta que, opa, esse ativo que eu achei que eu realmente fosse o único fiel proprietário que poderia fazer o que quisesse, talvez esse tipo de medida possa ser imposta contra mim, contra o meu país no futuro. Então, o que se faz nesse cenário? Tem que diversificar. Vai ser ouro, vai ser outras moedas, daqui a pouco vai ser o Bitcoin também, mas alguma forma de proteção contra esse sistema monetário, ela é necessária. E a gente está ainda nessa batalha pelo sistema monetário deste século. Sem dúvida que o século passado foi o sistema monetário baseado no dólar, e esse foi o grande feito, talvez, do acordo de Bretton Woods, que conseguiu colocar a moeda americana como o pilar desse sistema, o centro desse sistema, e que é muito difícil sair dele. Nenhuma dessas moedas, ou de nenhuma dessas moedas vai sair nada que presta. Porque eu concordo plenamente com o que dizia o Friedrich Hayek, que ele no final da sua vida já tinha desistido de esperar de qualquer governo alguma moeda boa, alguma moeda sã, alguma moeda saudável. E que a única forma que a gente tinha de realmente ter uma moeda boa era remover o governo da gestão da moeda ou, de alguma maneira, encontrar uma forma de contornar esse sistema trazendo alguma inovação, algum tipo de moeda privada que pudesse ser uma real alternativa. E é isso que também a gente está testemunhando, felizmente, hoje em dia, desde a invenção do Bitcoin em 2009. Obrigado.